Herbicidas são substâncias químicas utilizadas na agricultura para controlar, inibir ou eliminar plantas indesejadas das áreas produtivas, chamadas de plantas daninhas. Ao contrário do que podemos imaginar, as plantas daninhas não surgem por um desequilíbrio ambiental, muito pelo contrário. Elas são uma resposta natural do ambiente para restabelecer a vegetação original que estava presente em determinada área antes da intervenção humana para a agricultura. Porém, a existência de plantas indesejadas no meio das áreas de produção acaba gerando uma competição por nutrientes, água e luz entre as plantas cultivadas e as daninhas. Por isso, para alcançar altas produtividades, o uso de herbicidas é fundamental na agricultura moderna. Os herbicidas funcionam através de diferentes modos de ação, impedindo a realização de processos vitais das plantas daninhas, ou inibindo a germinação das sementes dessas plantas invasoras, e outros. Alguns herbicidas impedem que as plantas daninhas realizem a fotossíntese, um processo essencial para a produção de energia a partir da luz solar. Sem fotossíntese, as plantas não conseguem produzir seu alimento e acabam morrendo. Outros herbicidas bloqueiam a produção de aminoácidos essenciais, que são os blocos de construção das proteínas. Sem esses aminoácidos, as plantas não conseguem produzir proteínas necessárias para o seu crescimento e manutenção. Existem também herbicidas que desregulam os hormônios de crescimento das plantas, levando a um crescimento anormal e, eventualmente, à morte da planta. Há ainda herbicidas que causam danos às membranas celulares das plantas, resultando na perda de integridade celular e na morte da planta. Porém, o uso contínuo de herbicidas em larga escala promove uma seleção natural, onde plantas resistentes ao herbicida podem se tornar predominantes. O processo de resistência ocorre totalmente ao acaso, por meio de mutações, e esses genótipos resistentes ao modo de ação podem se tornar predominantes caso não façamos a rotação de mecanismos de ação. A resistência das plantas daninhas é um grande desafio para a agricultura moderna, exigindo a adoção de estratégias de manejo de resistência que envolve a rotação de mecanismos de ação, bem como o uso de ferramentas que possam reduzir o banco de sementes no solo, como o uso de pré-emergentes. Nesse cenário, a biotecnologia desempenha um papel crucial, pois contribui significativamente para o desenvolvimento de variedades e híbridos de plantas tolerantes a diversos herbicidas de alta eficiência, permitindo a rotação de produtos também durante a safra, o que contribui para a estratégia de manejo de resistência. Os herbicidas podem ser classificados como pré-emergentes ou pós-emergentes, dependendo do estágio em que controlam as plantas daninhas. Os pré-emergentes são aplicados antes ou durante a germinação das plantas daninhas, formando uma barreira no solo que mata as sementes antes que elas germinem, ou imediatamente após a germinação. Já os pós-emergentes são aplicados após o surgimento das plantas daninhas e atuam diretamente sobre elas, sendo absorvidos pelas folhas e as matando. A escolha entre esses dois tipos de herbicidas depende do tipo de planta daninha, do ciclo e espécie cultivada, da população e combinação das espécies de daninhas existentes, do nível tecnológico da lavoura e das condições edafoclimáticas. A prática do plantio direto, que evita o revolvimento do solo, revolucionou a agricultura. Essa técnica preserva a biota e a matéria orgânica do solo, melhora sua estrutura e a retenção de água. Mantendo o solo coberto, é possível proteger os organismos vivos presentes nele e promover uma reciclagem contínua de nutrientes. O plantio direto também reduz o risco de erosão e melhora a infiltração de água, contribuindo para a sustentabilidade agrícola. Além desses benefícios, o plantio direto contribui significativamente para o controle das plantas daninhas. A camada de cobertura morta criada pelas culturas anteriores limita a germinação de algumas espécies de ervas daninhas, reduzindo assim a competição por nutrientes, água e luz. Para os agricultores, a adoção dessas tecnologias significa uma maior capacidade de manejar suas lavouras de forma eficiente e sustentável. A utilização de pulverizadores de alta tecnologia e a observação das condições ideais para a aplicação promovem uma correta distribuição e uniformidade nas doses dos produtos, conferindo grande eficiência e impedindo áreas de subdose, bem como doses altas, que são fatores que podem promover a seleção de indivíduos resistentes. Entender como os herbicidas são essenciais na agricultura moderna, seus diferentes modos de ação,
e as estratégias para lidar com a resistência das plantas daninhas é crucial para garantir lavouras produtivas e sustentáveis. A Rainbow está comprometida em fornecer soluções de excelência, com formulações de altíssima eficácia para proteger suas culturas e promover uma agricultura mais sustentável e eficiente.